Hoje nós vamos falar sobre imparcialidade do juiz. Tá circulando por aí que o STF teria decidido que a partir de agora os juízes podem julgar causas nas quais advogados que sejam seus parentes atuem. Mas não foi bem isso que o STF decidiu. Então, para entender direitinho qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, vem comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Antes de a gente começar a analisar o caso concreto que deu origem a essa decisão que está sendo comentada do STF, eu quero que vocês compreendam de onde surgiu, né? Qual que é o princípio, ou seja, a orientação que regula que o juiz, ao julgar uma causa, precisa ser imparcial. Ou seja, ele não pode favorecer nenhuma das partes. Ele precisa tentar ao máximo ser imparcial a despeito de todos os vieses cognitivos que a gente sabe que nos acompanham. E esse princípio que traz o pilar da imparcialidade e da competência do juiz quando ele vai julgar uma causa é o princípio do juiz natural. Então, o juiz, ele vai ter que ser o juiz competente para julgar aquela causa, e a gente vai ter regras de competência tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Civil, como, por exemplo, o juízo competente para julgar uma causa que envolva a propriedade de um imóvel vai ser o juízo que está na cidade, ou seja, na comarca onde se situa esse imóvel. Tá? E além disso, ele vai ter que ser imparcial, ou seja, ele não pode ser amigo íntimo de uma das partes envolvidas no processo, ele não pode ser parente de uma das partes envolvidas no processo, porque fica evidente nesses casos que ele tem algum interesse, mesmo que inconscientemente falando, ele vai acabar favorecendo uma das partes. E aí, por conta disso, a gente tem no Código de Processo Civil algumas regras de impedimento e de suspeição. Então, quando o juiz é impedido de julgar uma causa, a gente vai ter lá as regras específicas, principalmente quando a gente sabe que o juiz é parente até um certo grau de uma das partes envolvidas ou até dos advogados que atuam naquela causa. E a gente tem as causas de suspeição, que são situações nas quais não fica evidente que o juiz vai ser parcial, mas existe uma suspeita de que ele pode acabar vir a ser parcial naquele julgamento. Então, são regras que geram, as causas de suspeição são situações que geram nulidades no processo menos gravosas. Elas podem ser sanadas, essas nulidades da suspeição. Já os casos de impedimento, no qual o juiz está impedido de julgar, a gente vai ter uma nulidade que não tem como ser sanada. Então, para você entender um pouquinho melhor o que eu tô falando, vamos ver aqui qual que é o artigo do Código de Processo Civil que trata das causas de impedimento. Então, é o 144 do Código de Processo Civil, que fala: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, e aí vão ter várias hipóteses. Então, por exemplo, o inciso 3 fala: quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. O inciso 4, que também é muito importante, fala: quando for parte no processo o próprio juiz, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, também até o 3º grau. Já o artigo 145 vai falar dos casos de suspeição, que, por exemplo, um deles é o inciso 1, quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. No inciso 2 vai falar em casos em que o juiz receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, ou que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. E como eu havia adiantado, os casos de impedimento têm como consequência uma nulidade muito mais grave. Quer dizer o quê? Que se um processo ele segue com um juiz impedido, e depois que tem o fim do processo e acontece o trânsito em julgado, ou seja, é formada a coisa julgada material, que de uma forma muito simples, quer dizer que aquela decisão ela passou a ser imutável,
apesar disso, se depois vem a conhecimento que aquele processo correu com um juiz impedido, essa decisão que fez coisa julgada, ela pode vir a ser rescindida por meio de uma ação que se chama ação rescisória. Já nos casos de suspeição, se essa suspeição não é levantada durante o processo até que aconteça o trânsito em julgado, é um vício que é sanado. Ele é automaticamente sanado após o trânsito em julgado, você não vai conseguir depois rescindir uma decisão na qual foi proferida por um juiz suspeito, mas você consegue rescindir, dentro do prazo da ação rescisória, uma decisão que tenha sido proferida por um juiz impedido. E aí, o que acontece? O que deu origem, então, a essa decisão do STF? Foi o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no tocante a uma das hipóteses do artigo 144 que falam do impedimento do juiz. Então, vejam aqui, no relatório da decisão do STF que a gente está analisando, que fala o seguinte: a Associação dos Magistrados Brasileiros propõe ação direta a fim de que este Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade do inciso 8 do artigo 144 do Código de Processo Civil, que tem o seguinte teor: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. O que esse inciso estava querendo falar? Que, mesmo quando a parte envolvida no processo ela é cliente de um escritório que seja de um parente do juiz, mas que naquele processo específico a causa está sendo patrocinada por outro escritório, mesmo assim o juiz ou a juíza seriam impedidos para julgar aquela causa. E foi esse dispositivo que, então, a Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com a ação direta de inconstitucionalidade para buscar a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo. Querendo dizer, esse dispositivo ele não pode produzir efeitos porque ele é inconstitucional. E a gente vai ver quais foram os fundamentos que a associação utilizou para entrar com essa ação. Mas antes disso, quero que vocês compreendam o que é essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, até hoje, aqui no canal, o que a gente mais analisou foram decisões em sede de recurso repetitivo e recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Esses recursos, eles são interpostos em processos subjetivos, em processos que qualquer pessoa pode entrar e que vai correr o processo desde lá da primeira instância, num juiz singular, passar pela segunda instância e, eventualmente, então, essa pessoa que eventualmente perdeu o processo e ficou insatisfeita, ela verificando que houve violação a um artigo de lei infraconstitucional ou um artigo da Constituição Federal, interpõe, respectivamente, recurso especial ou recurso extraordinário, que podem ser julgados em sede de recurso repetitivo ou em sede de repercussão geral reconhecida, respectivamente, no STJ e no STF. Então, esses casos são casos subjetivos, que chegam lá no STJ e no STF por meio desses recursos. Já a ação direta de inconstitucionalidade é uma ação específica que ela é cabível quando um órgão competente, uma parte competente, a gente vai ver na lei da ação quais são essas pessoas que podem entrar, quais são os legitimados para o ajuizamento dessa espécie de demanda, entram já buscando a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo específico, falando que, olha, esse artigo ele está em desconformidade com a Constituição Federal, então ele não pode mais produzir efeitos. E aí, para que isso aconteça, não precisa ter um caso específico que vai dar origem a um recurso. É uma ação que é distribuída direto no STF, porque o STF ele tem essa competência para definir, seja em controle concentrado, que é nesses casos de ação direta de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade ou não de um dispositivo de lei, ou seja, pelo controle difuso, que é quando surge de um caso concreto, um caso subjetivo, que chega lá por meio do recurso extraordinário, também a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma lei. Então, o STF ele faz, sim, esse controle da constitucionalidade do ordenamento jurídico. A lei que regula, então, essa ação direta de inconstitucionalidade e também a ação declaratória de constitucionalidade, a gente também pode ter essa outra espécie, uma ação específica para já declarar que aquela lei é constitucional, é regulada, então, por essa lei 9.868 de 99, que vai dizer que
Quem pode propor essa ação direta de inconstitucionalidade são alguns legitimados, quais sejam o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou o governo do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Então, nesse caso, foi nesse inciso que se enquadra a Associação dos Magistrados Brasileiros que propuseram, então, essa ação direta a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 144, inciso 8, do Código de Processo Civil. Ou seja, falando que esse dispositivo que a gente já leu, ele é contrário à Constituição, viola algum artigo, algum princípio da Constituição Federal, e a gente vai então agora ver quais foram os fundamentos que essa associação utilizou para ajuizar essa ação que é ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal e que, por isso, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre esse assunto. Como eu sempre falo, o STF ele não julga a partir do nada o que ele tem vontade de falar. Ele não fala, hoje eu vou ver se tal artigo de lei é constitucional ou não. Ele tem que ser instado a tanto, inclusive por um outro princípio do processo, da jurisdição, que é o princípio da inércia. A jurisdição, que é dizer o direito, a atividade de dizer o direito por parte do Estado, que é feito pelo Poder Judiciário, só acontece quando é acionada, porque ela é inerte até alguém movimentar, então, a jurisdição. Então, a Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, alegando basicamente que o artigo que a gente já leu, ele seria irrazoável e desproporcional, porque o juiz precisaria exigir de seu cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou coletorial até terceiro grau, que lhe encaminhasse diariamente a relação dos seus clientes ou dos clientes do seu escritório, a fim de que o juiz verificasse no acervo de processos ou na distribuição de processos a existência de clientes do advogado que seja seu parente. E que o Código de Ética da OAB nem permite isso, porque até seria uma violação, essa divulgação da lista de clientes, ao sigilo profissional. Vamos agora verificar então como foi o julgamento, os fundamentos que foram utilizados pelo STF, que nesse caso não decidiu de forma unânime. Então, o relator, ele foi num sentido, e depois o voto divergente, com o qual a maioria dos outros ministros acompanharam, concordaram, foi o voto vencedor. E a gente vai ver, então, começar pelo voto do relator, que não foi o voto vencedor, não foi o que prevaleceu. Vamos lá. Ele começa falando que, sendo a norma sobre impedimento de magistrados, sua finalidade é de garantir um julgamento justo e imparcial, como assegura o direito ao devido processo legal, e que não por acaso esse direito ao devido processo legal, que é uma garantia prevista no artigo 5º da Constituição Federal, é definido também pelo Pacto de São José da Costa Rica, que prevê, no artigo 8, quando fala das garantias judiciais, que toda pessoa terá direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial. De novo aí o princípio do juiz natural, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação dos seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. E que, portanto, o direito de acesso à justiça exige um juiz imparcial e independente, porque senão a gente teria só um acesso à justiça formal, mas não um acesso à justiça material, porque a gente não teria a imparcialidade necessária para que aquele processo, aquela ação, fosse julgada da forma mais justa possível, né, sem nenhuma parcialidade por parte do julgador, do órgão julgador. Por conta disso, a Constituição ela proíbe, inclusive faz várias proibições aos magistrados, não apenas a filiação partidária, mas o exercício de qualquer atividade político-partidária, proíbe o recebimento a qualquer título ou pretexto de auxílio ou contribuições, salvo se estiverem previstas em lei, e proíbe o exercício de qualquer outra função, salvo a de um magistério. Logo, para garantir a imparcialidade, além de todas essas proibições da própria Constituição Federal, a gente tem uma regra geral, que se o juiz sabe que ele tem interesse naquela causa, ele não deve participar, porque se ele participar, vai ofender a garantia fundamental do acesso à justiça e também o princípio do juiz natural que a gente já comentou. E aí, aplicando isso ao dispositivo objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro relator vai dizer que
o artigo 144, inciso 8, nada mais fez do que presumir um ganho, econômico ou não, a um membro da família do juiz, materializado na vitória de cliente do escritório de advocacia. Embora o ganho possa muitas vezes ser indireto, um observador sensato, ou seja, uma pessoa justa e informada que pode acreditar que o juiz não seja imparcial, recomendaria o afastamento do magistrado em casos como esse. Então, o que traz o artigo 144, no inciso 8, no entendimento do ministro relator desse caso, é uma presunção de que nesses casos do inciso 8, o juiz é sim impedido porque ele tem já uma parcialidade que é presumida. E aí, para afastar a alegação da associação de que seria impossível o cumprimento dessa obrigação dele saber qual é a lista de clientes do escritório dos seus parentes, o ministro vai falar que, ainda que em alguns casos possa realmente ser difícil identificar essa lista, a regra prevista no CPC está longe de ser impossível de cumprimento, que cabe ao juiz não apenas confiar no dever inexcusável de cooperação das partes, então pedir para que, eventualmente, as partes informem se alguma delas está sendo representada por um escritório de parente daquele juiz, e que o advogado ele tem que também participar desse dever de cooperação que está previsto no CPC e também é um princípio que regula o processo, mas também sempre que houver dúvida, se ele tiver alguma dúvida com relação a isso, ele solicita as partes para elas se manifestarem. E que não há nada na forma contida no artigo 144, inciso 8 do CPC, que a torne impraticável ou que ofenda a garantia do devido processo legal. E que, ante o exposto, então, o ministro relator estaria declarando a constitucionalidade do inciso 8 do artigo 144 e, portanto, julgando improcedente a ação que queria a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo. Como eu adiantei, o voto do ministro relator não foi o voto que prevaleceu. O voto que prevaleceu foi esse voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que vai começar dizendo que o cerne da presente controvérsia, assim de se verificar se a norma de impedimento que veda o magistrado de exercer as funções no processo, em que figure como parte cliente, inclusive quando patrocinado por advogado de outro escritório, como a gente já falou, violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como o princípio do juiz natural, citando aí de novo se, então, nesses casos, existiria uma presunção de parcialidade do juiz. E aí, para começar a sua fundamentação, ele vai falar que ele quer relembrar que no projeto de lei, então ele vai, nesse voto dele, falar um pouco da intenção do legislador quando ele criou o artigo 144 do CPC e seus incisos, falando que, então, quando o legislador criou o CPC de 2015, ele não tinha previsto na sua redação original a regra do inciso 8 do artigo 144, que esse dispositivo ele foi acrescido durante as sessões de votação do parecer do relator geral da respectiva comissão especial da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Teixeira, e que nessa oportunidade foram levantadas várias preocupações, especialmente pelo senador Vital do Rego, que falou que essa regra incorreria em um excesso que poderia ensejar invalidades desnecessárias, pois impede o juiz de atuar em processos em que haja uma parte que, embora seja cliente de um escritório de advocacia de um parente colateral de terceiro grau, esteja patrocinado, naquele caso, por advogado de outro escritório. Então ele está falando daquela preocupação que eu coloquei no começo do nosso vídeo, falando que se essa regra de impedimento ela permanecesse, a gente poderia ter nulidades alegadas depois de um processo ter corrido e ter transitado em julgado por meio de uma ação rescisória, e que inclusive muitas causas chegam assim lá no STF por conta dessas regras de impedimento. Então estaria causando problemas de invalidades desnecessárias no processo, porque tudo bem, se o juiz está julgando o caso de um processo que realmente é um parente seu que é advogado naquela causa, o impedimento, a gente vai ver, está inclusive em outro inciso do artigo 144, mas não seria necessário que o juiz também se declarasse impedido num caso em que essa causa estivesse sendo patrocinada por outro escritório, ainda que aquela parte, aquela pessoa física ou jurídica, fosse cliente de um parente seu em outros processos que aquele juiz não está atuando. E aí ele vai falar que, a despeito das preocupações que foram levantadas, acabou prevalecendo a inclusão desse inciso no CPC, sob a justificativa de que o CPC teria que dar exemplos republicanos. Mas aí ele vai fazer a ressalva de que, quando foi discutido isso no processo legislativo, eles estavam, na verdade, debatendo mais o inciso 3, que tem que ser aplicado de forma conjunta com o parágrafo 3º do artigo 144. Porque, como eu adiantei, esse dispositivo ele já impede que o juiz atue numa causa em que é patrocinada por um advogado que seja o seu parente. Então vamos ver, o inciso 3 do 144 fala: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo,
quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau. E o parágrafo 3º, que tem que ser aplicado de forma conjunta ao inciso 3, fala que o impedimento previsto nesse inciso também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Ou seja, esse inciso 3, parágrafo 3º, já impede que o juiz atue numa causa que o escritório de um parente seu atue, mesmo que naquela causa específica o advogado que faz parte desse escritório não tenha peticionado, não tenha lá o seu nome assinando, mas ele faz parte do quadro societário daquele escritório de advocacia. Então, esse inciso 3, parágrafo 3º, já impede essa parcialidade, que aí sim tem uma presunção mais absoluta, no sentido de que o juiz não vai julgar o caso no qual o escritório de advocacia que um parente seu é sócio, porque aí sim existe essa presunção. Mas, no caso de ser outro escritório que está cuidando de uma causa, mesmo que esse cliente seja do escritório de advocacia de um parente seu, naquela causa específica, aquele escritório do parente não está atuando. Então, não tem por que ter uma presunção absoluta que já impeça de cara e possa ocasionar naquelas nulidades futuras só por causa disso. E aí aqui ele vai resumir bem o que eu acabei de falar. O que a resolução CNJ buscou regulamentar e posteriormente restou disposto no inciso 3, cumulado com o parágrafo 3º do 144, foi a situação em que o parente do magistrado estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, ainda que o familiar não intervenha diretamente no processo. O inciso 8, que é o que ele está declarando que é inconstitucional, por sua vez, prevê situação diversa. No processo em que a parte for cliente, ainda que em outro processo, do escritório de advocacia do familiar do magistrado, há impedimento do juiz. Aplica-se a regra, mesmo que a causa seja patrocinada por advogado de outro escritório. Então, ele está falando que essa regra, então, ela é sim desproporcional e desarrazoada. Ele vai também ressaltar que essa regra, ela depende de informações trazidas por terceiros, falando inclusive do sigilo profissional, o que nem sempre pode se coadunar com a realidade dos fatos, implicando consequências indesejadas para a efetividade da jurisdição. Justamente pelo que eu falei, o processo vai correr, porque são informações difíceis de se ter, porque precisaria até violar o sigilo profissional, aí vai vir uma sentença, vai transitar em julgado, fazer coisa julgada material, e depois de 2 anos vai ser ajuizada uma ação rescisória falando que que a sentença tem que ser rescindida porque o processo correu perante um juiz que era impedido e que, portanto, não podia ter atuado naquele processo. Aqui, especificamente sobre o sigilo, vai falar, mesmo que o juiz indagasse ao parente sobre relações de seu escritório com a parte, haveria o dever de o advogado responder? Muitos contratos advocatícios são privados ou mesmo secretos. A atividade do advogado não se resume a postular em juízo, então tem todo o sigilo profissional que ele está colocando aqui. O fato é que a lei simplesmente previu a causa de impedimento sem dar ao juiz o poder ou os meios para pesquisar a carteira de clientes do escritório de seu familiar, o que demonstra a ofensa ao princípio da proporcionalidade. E vai falar que isso, inclusive, faria com que as partes tivessem um poder de violar o próprio princípio do juiz natural. Porque sempre que um processo é distribuído, ele é distribuído de forma aleatória perante a comarca, que é a comarca competente lá para julgar, como naquela situação que eu coloquei no começo, de um imóvel, de a propriedade de um imóvel estar sendo discutida. E aí tem vários juízes que atuam naquele foro daquela comarca e o processo é distribuído aleatoriamente. Mas vamos supor que o que ele está colocando aqui, que se trata de uma empresa de grande porte e que tem vários processos com vários escritórios de advocacia diferentes. Praticamente tornaria impossível a atividade da jurisdição, porque todo juiz teria que se declarar impedido, já que é um escritório que contratou vários escritórios diferentes para atuar em diversas causas, podendo fazer isso inclusive de má fé, e aí o juiz teria que se declarar impedido, e quem seria o competente para julgar? Teria uma violação ao princípio do juiz natural, porque aí só sobraria um juiz, ou às vezes não sobraria juiz nenhum. E vai citar, inclusive, uma observação que foi feita num outro julgamento de como que essas regras de impedimento, inclusive, tornariam a própria atuação do STF impossível. Porque no STF a gente tem só 11 ministros, e eles também têm que ser imparciais e competentes para julgar a causa. Então, se a gente tivesse essa regra aplicada para os ministros do STF, tornaria praticamente impossível até a constituição de um quórum suficiente para o julgamento de um controle de uma ação como essa, por exemplo, uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Então é com base nisso que ele vai falar que a vagueza ou excessiva abrangência do artigo 144, inciso 8 do CPC,
leva à sua inconstitucionalidade e vai fazer de novo a ressalva de que, para se alcançar a finalidade pretendida com o inciso 8, a imparcialidade do julgador já seria resguardada pela regra do mencionado inciso 3 com o lado com parágrafo 3º. Essa, sim, é orientada pela ideia objetiva de impedir que o magistrado exerça suas funções em processos que atue como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, qualquer parente, em linha reta ou colateral até terceiro grau, ou ainda qualquer outro membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros algum familiar do magistrado, mesmo que esse não intervenha diretamente no processo. E por isso ele vai divergir do relator e julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade do artigo 144, inciso 8 do CPC. E foi esse voto, como eu disse, que prevaleceu. E aí, gente, só pra gente finalizar o vídeo, eu quero fazer uma outra ressalva. Esse julgamento é mais um exemplo de como a gente não pode sempre olhar para a atuação do STF, das cortes superiores, principalmente do Poder Judiciário, só pelas manchetes que saem em jornais, do que é comentado nas redes sociais, porque isso é feito de uma forma muito vaga. Quem leu manchete de jornal, coisas assim, deve ter pensado que a partir de agora os juízes podem julgar qualquer causa na qual atuem seus parentes, seja como advogado, seja como parte. E vejam, não foi isso que aconteceu. E além de, tudo bem, ter sido declarada a inconstitucionalidade do inciso 8 do artigo 144, nada impede que o juiz, quando ele receba uma causa que ele sabe que é de um cliente de um escritório de um parente seu, mesmo que naquela causa outro escritório esteja atuando, se ele verificar que existe um conflito lá, o próprio juiz tem que falar que ele é suspeito, porque apesar dele não ser impedido, que é uma presunção da parcialidade, ele pode falar, olha, por razões de foro íntimo, declino do julgamento dessa causa. Ele não precisa nem justificar por que ele está declinando. Ele pode falar que por questões de foro íntimo, ele está declinando. Isso pode acontecer, por exemplo, num processo que chega lá em primeira instância contra, sei lá, um jogador de futebol de um time que o juiz ou a juíza são fanáticos. Eles são apaixonados por esse time, tem fotos nas redes sociais, louvando o time, louvando aquele jogador que é réu num processo. Por razões de foro íntimo, ele vai lá e declina de julgar aquele caso. Então percebam que apesar de ter sido o que foi afastado pela declaração da inconstitucionalidade do inciso 8 do artigo 144, foi uma presunção de parcialidade, mas nada impede que o juiz, como ele sempre deve fazer, prezando pela imparcialidade, ele fale, apesar de não ser uma causa de impedimento, eu me declaro suspeito. Entendo que eu não vou conseguir ser imparcial nesse julgamento. E ponto final, resolvido. Então, nada impede que isso aconteça na prática, tá? Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Se ficaram com quaisquer dúvidas, deixem aqui nos comentários. Deixem também suas opiniões e comentários sobre o vídeo, sugestões de outros vídeos que vocês querem que eu analise, outras decisões que vocês querem que eu analise por aqui. E mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Muito obrigada e até semana que vem.